Olá pessoal, estamos aí sexta-feira, mais uma, parece que foi ontem que nós conversamos, mas não, já se passou mais uma semana, estamos aí, 21 horas pontualmente, 9/10/2020. Boa noite a todos, a todas que assistem ao vivo ou em outra oportunidade. Esse momento de conversa, de reflexão. E hoje o meu objetivo é falar sobre uma questão que é implícita do ser humano, que está presente em nós. Né? E uma área que faz parte da minha vida já por um bom tempo, porque a temática de hoje refere sobre aposentar o juiz que há em nós. E juiz é aquele ser empossado em decidir sobre conflitos, né? Aquela pessoa que decidiu lá por estudar e passa no concurso público e aí, dependendo da sua competência, levado a ele os conflitos, ele tem a capacidade de decisão, né? Por mais que eu fale aqui sobre filosofia, sobre psicologia, sobre espiritualidade, sobre sociologia, minha formação é jurídica. Então vamos falar algo que hoje eu vivo bem há muitos anos, né? O sistema básico. Mas não é sobre o judiciário que eu vim falar. Na verdade, eu vim falar sobre um juiz mais antigo. Um juiz que se originou lá nos princípios, nos primórdios sociais. Que é aquele que começava lá quando o senhor do feudo, o imperador, o todo-poderoso, decidia os conflitos dos seus subordinados e principalmente depois sobre aquele juiz que era aquele criado diante da ótica religiosa, que era o juiz inquisidor. Por que eu quero falar dessa figura? Por que eu quero tratar sobre isso? Porque isso é algo que foi socializado e sistematizado por algo que existe no nosso inconsciente essencial, intrínseco dentro de nós. Todos nós trabalhamos diante de um poder de julgamento. Todos nós, indiretamente ou diretamente, somos juízes e queremos legislar. Muitos de nós não temos formações jurídicas, nem passamos pela graduação em ciências sociais jurídicas, mas nos intitulamos como juízes, né? Proferindo sentenças e decisões, argumentando e querendo executar as punições dos nossos julgamentos. E por que eu falo isso? Porque é um grande problema essa nossa postura de juízes. Somos juízes. Eu gosto de referir que nós somos pessoas que legislamos, julgamos, condenamos e executamos. E é por isso que eu quero falar desse primeiro tipo de juiz, porque esse é o juiz da Inquisição, né? O juiz da Inquisição é aquele cara que naquela época lá da Santa Inquisição, criado pela Igreja Católica, trouxe uma figura de um representante a qual, diante da verdade real, a verdade absoluta, diante da busca da justiça e da paz comum, só que não, né? Ele acusava, ele julgava, ele sentenciava e provavelmente a sua vítima, o dito criminoso, não tinha nem direito de se defender, né? E basicamente é o que ocorre hoje em dia, ainda no contexto geral, no nosso inconsciente. Nós somos bons julgadores. Nós trabalhamos diretamente com questões de julgar. Estamos julgando em todo momento. E é algo que nasce com a gente. Porque desde que nascemos já trabalhamos com o poder de julgamento, né? No momento que a criança põe na boca um alimento e ela gospe, ela está julgando aquilo como ruim, como inadequado, como não gostoso. E aí já começa. E isso se torna algo extremamente implícito e agregado a gente. Isso é um problema, porque eu refiro, sou da área jurídica e digo, não existe uma sentença justa, não existe uma decisão adequada, não existe justiça,
Na verdade, eu hoje aqui com essa finalidade, eu digo e afirmo que a gente deve mudar nossa postura, porque deveremos deixar de buscar justiça, mas sim mudança. Eu falo para algumas pessoas que elas sempre têm aquela maneira de dizer, eu quero justiça. Eu digo, a justiça não é justa. Na verdade, qual é a verdade? Quando se busca justiça diante daquilo que eu falei, que era o princípio básico do inquisidor, que ele usava de todos os artifícios para ir atrás de uma verdade, que verdade é essa? Qual é a verdade? O que é a verdade? A minha verdade? A tua verdade? A verdade da nossa sociedade? A verdade a qual eu sou submetido? Ou a verdade daquele que é acusado ou aquele que é vítima? Cada um vai ter a sua verdade. E que verdade é essa? Qual realmente é a verdade absoluta? Não sabemos, não temos como afirmar. Mas diante de uma questão de poder e imposição, chegamos à verdade que é conveniente, de interesses. E é basicamente o que nós buscamos nos nossos julgamentos, a nossa verdade, o nosso interesse. Então, muitas vezes, diante de uma primazia de coletividade, nada mais, nada menos do que impera a verdade pessoal. Porque no momento que tu julga diante dos teus conhecimentos, diante do que tu conhece, diante do que tu acredita. E ignora basicamente todo o contexto que é em volta. Não interessa o que o outro passou, não interessa o que o outro sentiu, não interessa o que o outro fez, quais os motivos que te levaram e levaram ele a fazer aquilo. O que importa é o que tu acredita, o que tu entende como justo, como verdadeiro. E aí a gente cria um conflito, não justiça. E aí que nascem as guerras. As guerras sempre começaram diante de uma questão do interesse de justiça. Eu vou atrás da minha justiça, do meu julgamento, do que eu acredito como correto. Eu entendendo que você não é correto, tentando impor a minha verdade absoluta, eu vou lá e guerreio. Eu vou lá e te elimino, eu vou lá e te executo, eu vou lá e te coloco submisso à minha verdade. E aí está essa questão. Julgamentos, 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 julgamentos. Julgamentos não com o senso de buscar o ideal, não com o consenso de ser alguém melhor, mas não, impor a minha verdade, aquilo que eu entendo certo. Então é isso que eu quero dizer com isso, essa introdução que eu faço. Julgamentos, ser juiz, querer ter a palavra, o conhecimento, executar a sua verdade, meramente é você tentar buscar poder, não justiça. Porque justiça é aquilo que eu te digo. O que é justiça? O que é de fato justo? O que é realmente correto? Não sabemos o exato. E até por aquilo que eu falo. Às vezes, o que é certo para mim não é certo para você. E o que é certo para você não necessariamente seja certo para mim. Mas também nenhum dos dois estejam certos ou errados. Então, o que é verdade? O que é de fato aquilo que pode ser gerado como verdade? Não sabemos. No momento que não sabemos isso, não sabemos ser justos. E nós somos justos porque não nos conhecemos e não conhecemos tudo aquilo que existe de fato no mundo. Porque ainda somos pouco evoluídos e acrescidos de inteligência. Então não deveríamos querer julgar. Não deveríamos querer impor verdades. E o pior, não deveríamos querer decidir sobre a vida dos outros. E muito menos taxar a vida dos outros. Não sabemos nem direito as nossas, não sabemos o que é verdade. Então, diante dessa reflexão, no momento que você parte de ser julgador, você tem um grande alívio na sua vida, porque nós nos preocupamos muito com a vida alheia, né? Somos, como eu disse, inquisitores, não somos nem juízes imparciais, naquele que analisa o caso, tenta ver as provas e diante das provas chegar ao meio termo mais adequado. Não, somos aquele juiz da Inquisição, da Santa Inquisição. Nós queremos ir em busca da nossa verdade, como a igreja queria ir atrás da verdade dela, dos interesses pessoais. E nós também vamos, em tudo que devemos na nossa vida é diante dos nossos interesses pessoais, às vezes mascarados com algum tipo de bondade ou não. Mas o fato é, eu quero preservar o meu interesse pessoal
me proteger e proteger aqueles que são afetos a mim. E diante disso, eu vou fazer meu critério de avaliação e faço um julgamento. E julgo diante da minha avaliação. Não dou oportunidade para o outro falar, não tento compreender o que o outro quis com aquela atitude, não dou direito de defesa, não deixo de compreender o que ele quer, o que ele quis e compreender os motivos que levaram ele a um suposto erro. Simplesmente eu vou lá e digo, ponto. Ele é assim. Preconceitos. Já é um julgamento, né? Somos cheios de preconceitos. Nós vivemos uma sociedade preconceituosa, com preconceitos, ou seja, é uma pré-avaliação. Tu nem conhece a pessoa, tu não sabe direito, mas por alguma ideologia do que tu acredita, você já a julgou e já a condenou. Preconceito é o extremo da nossa capacidade de julgamento, né? De como nós somos juízes. Tudo que tu é preconceituoso é um pré-julgamento teu. Tu se sentenciou de forma mais inquisitória possível, porque tu não deu nem a oportunidade daquela pessoa abrir a boca. Simplesmente tu disse, por ela ser assim, ela é errada e merece ser punida ou não estar no meu meio. Os preconceitos são o absurdo do julgamento. E o que mais temos? Somos preconceituosos. Não na forma, questões básicas. Basta tu ter um preconceito de alguma coisa, sem experimentar, sem vivenciar. Por si só isso já é um preconceito. Porque aquilo de preconceito é um conceito anterior, sem saber de fato o que é, sem ter estudado, sem ter aprovado, sem ter visto os dois lados. E nós vamos lá e dizemos, bom, isso não serve, isso é errado, isso é inadequado, isso não presta, porque é assim, porque é assado. Preconceitos, julgamentos. Então, amigos e amigas, abandone esse fator de juiz. Pare de ter a mão pesada e levar a vida tudo como uma questão de julgamento. É a situação X, Y e W. Eu julgo, eu julgo, eu julgo, eu julgo. Não é assim que funciona. Não deve ser assim. Porque quem quer o bem coletivo, a verdade absoluta, ele trabalha em transformação e não em julgamento. Ele não busca a justiça, ele busca a transformação. A pessoa que quer algo diferente, algo melhor, é aquilo que eu digo, trabalha. Ela executa um processo de melhor, de transformação. É aquilo que eu digo na área jurídica. Hoje tu quer um mundo melhor, não aplica a justiça. Investe naqueles que não têm condições, investe naqueles que serão o futuro. É que nem eu digo, quer um mundo melhor, quer uma sociedade melhor, investe nas crianças. Investe no futuro para que elas tenham uma educação, um senso ético, religioso, político adequado. Não me venha com essa coisa de querer justiça, punição. Vamos ser justiceiros, vamos ser punitivos, vamos punir aqueles que são criminosos. Não é assim que funciona. É você sendo preconceituoso, inquisitor diante da sua verdade, querendo impor a sua verdade. Até parece que nem todos erram. Justiça, que justiça é essa? Se você quer justiça contra os outros, e a justiça contra você? Quem pode se dizer hoje puro e limpo de nenhum tipo de erro ou falha? Todos nós temos falhas, todos nós erramos. Então por que essa questão de ficar condenando os outros? Por que essa questão toda de condenação? Por que essa necessidade tanto de acusar e condenar? Por que precisamos tanto de rotulações? Porque rotular também é um julgamento. É você sendo juiz. Você fez um critério de avaliação, não deu oportunidade para a pessoa e simplesmente taxou. É burro, é folgado, é preguiçoso, é mau caráter, é de esquerda, é de direita, é corrupto.
é católico, é evangélico. E aí vem todo aquele fundamento jurídico. Tu taxou, tu condenou, tu aplicou a sentença e vem todo aquele arcabouço de fundamentos para querer limitar as pessoas, ou delimitar, ou menosprezar, ou entender que deve ser condenado. A vida é assim. Somos PhDs em julgamentos e condenações. Somos inquisitores natos. Você acorda e passa por uma pessoa e ela não te cumprimenta e tu diz, pessoa mal educada. Mas tu sabe o que aconteceu na manhã dela, por ela estar de mau humor? Tu sabe se ela tá assim porque ela se incomodou antes de sair, ou alguém foi mal educado com ela, ou ela tá aí de alguma forma? No trânsito, quando alguém te corta no trânsito, já diz isso, aquilo, aquele outro. Mas tu sabe se ela te cortou por propósito, se ela teve intenção, se ela fez aquilo porque ela estava atrasado, ou porque de repente ela é mal educada assim porque ela não teve uma boa educação. Aquele chefe, aquele colega de trabalho que é estúpido, que você acha que é ignorante, que é um estúpido, você já pensou que ele pode ser assim por alguns motivos e que de forma, de repente, até bem compreensiva, infelizmente ele é um coitado que sofre e só exprime a sua realidade e não tem nada a ver contigo? Mas não, a gente não se apega a essas questões. A gente nunca se perde a tentar ver o outro lado. A gente não se apega àquilo que pode vir como pretexto do que o outro informa. O que importa é a nossa verdade. A nossa verdade é a verdade absoluta. E dentro dela eu vou atrás de elementos. Não me interessam todos os elementos. Me interessa aquele elemento que é condizente com aquilo que eu acredito. E é o que a maioria das pessoas hoje fazem. Por isso que eu digo, as pessoas não têm profundidade, né? Elas pegam, leem trechos de livros e naquele parágrafo tem algo que condiz com o que ela acredita. Ela vai lá, copia, põe na decisão dela e fundamenta. Esse é o meu julgamento porque está escrito ali. E ela distorce todas as vezes, às vezes, um texto. O texto disse aquilo só no referencial, mas não é o contexto da obra. Mas não, o que importa é a minha verdade, a verdade é real. Não importa o que o texto diz na integralidade, mas sim aquilo que eu li que é conveniente é o que eu acredito. É o meu fundamento. Porque é aquilo que eu digo, o juiz, na verdade, quando ele decide no judiciário, ele precisa fundamentar a sua decisão. Ele não precisa ser imparcial. Ele pode ser bem parcial, desde que ele fundamente a sua decisão. Ele precisa achar lá um elemento legal, às vezes nem legal, pode ser jurisprudencial, pode ser principiológico, e ele diz lá, conforme princípio tal, eu julgo assim. E é o que a gente faz. A gente pega lá, lê uma frase lá que coaduna com o que eu acredito e digo, olha, isso aqui é a minha verdade absoluta e condiz com isso, isso é a verdade. E é o que ocorre hoje, né? A realidade básica do mundo das redes sociais, do Facebook, do Instagram, né, que são imagens, ninguém tem condições nem interesse de ler um texto com mais de um parágrafo, né? Então ele lê aquele trechinho e acha que já é PhD no assunto. E vai lá e ele sentencia, né? Isso, claro, foi hoje, um dia com a pandemia, né? Tem pessoas que viraram infectologistas, médicos, juristas, políticos, econômicos, que entendem tudo de todas as áreas. Né? Sentenciam entendimentos e condenam os que não são favoráveis sem qualquer tipo de conhecimento de causa. Mas o importante é aquilo. Tá lá, ó, no meu papelzinho, escrito o meu fundamento da minha decisão e o meu voto e minha condenação. E assim somos no dia a dia, na nossa realidade, na nossa vida. Tudo é julgamento, né? E vamos lá, vamos julgar. Porque o importante é assim, ó, a gente precisa da nossa verdade, a gente precisa julgar, sentenciar e punir. Esse é o sistema. O inquisitório é assim, né? Era basicamente aquela questão básica que a gente faz, de uma forma bem ignorante. A gente pega lá o acusado, diz pra ele assim, ó, tu não tem direito a falar nada. O fato é que alguém disse que tu é errado. E eu acredito porque realmente tu é. Então a gente vai fazer o seguinte, a tua pena é da seguinte forma. E a tua forma de salvação vai ser assim.
Tu vai ficar em cima de uma ponte, a gente vai amarrar uma corda no teu pescoço, e nessa corda vai ter lá embaixo uma pedra. A gente vai te jogar dentro do rio. Se tu boiar e não afundar com a pedra, tu é inocente. Mas, se tu afundar e não boiar, demonstra que realmente tu é culpado. É a lógica nossa de todo dia, né? Até parece que alguém com uma corda amarrada no pescoço vai boiar. Isso é fisicamente impossível, né? No momento que tu amarra uma pedra no teu pescoço, joga dentro da água, dentro do rio, tu nunca vai boiar. Mas essa é a nossa forma de julgar. Eles julgavam assim, então tá. Afundou, morreu, ó, realmente era culpado. E é assim que funciona. Nós pegamos, amarramos corda nos pescoços das pessoas, jogamos a pedra no rio e diz assim, olha, vai-te embora. Se tu boiar, tu é inocente. É o que fazemos. A justiça a gente já fez, o nosso condenação está aí. Se tu te salvar é porque realmente tem uma causa. Mas a causa que a gente dá para se salvar é quase impossível. E isso que ocorre no dia a dia, porque a gente não dá oportunidade para as pessoas se explicarem, a gente não dá oportunidade para elas darem o seu ponto de vista, a gente não compreende o ponto de vista alheio, a gente não compreende as questões que envolvem todo o sistema, a gente não entende e compreende que a pessoa tem direito de erro. Não, simplesmente se julga e se acusa e se condena. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa sistemática. Amarra a corda no pescoço da pessoa, joga no rio e ela vai afundar certo. Porque esse é o sistema, não tem como ter oportunidade. A forma que nós julgamos de uma forma fechada, sem causa, só visando o nosso interesse pessoal, sem entender as questões que envolvem todo o contexto do mundo, e principalmente se colocar no lugar do outro, é como amarrar uma corda no pescoço dela, a pedra e jogar no rio. Se der sorte, boia. É o que fizemos todo dia. E por isso que vivemos uma situação tão desgastante e frustrante. Porque a gente vive no processo de julgamento, acusação sem oportunidades. E isso, quando eu faço, o outro também faz. E vivemos em guerra, em plena guerra. Hoje em dia é assim que se vê. É todo mundo discutindo, é todo mundo fazendo seus julgamentos, impondo as suas leis e suas regras. Não tem como você ter paz. E eu vou dizer que o problema é mais nosso, porque a gente não encontra a paz, porque chega um ponto que ninguém presta, né? Ninguém é certo e correto, porque diante da nossa mão rígida e firme, diante dos nossos propósitos, de uma verdade absoluta e de uma justiça, porque a gente quer justiça, ninguém se salva. Todos deveriam ser amarrados com cordas e pedras no pescoço e ser jogados aos rios. Só o problema é que se a gente for fazer isso, não sobra ninguém. É mais ou menos a síndrome de Noé. Deve morrer todo mundo e sobrar os animais para ver se recomeça tudo de novo. Julgamento em cima de julgamento. Ninguém presta. Mas por que isso? Por que somos tão julgadores? Por que há esse processo? Porque nós julgamos o outro a nossa referência. Porque nós só conseguimos julgar aquilo que temos conhecimentos de causa. Essa é a pior parte. Então, o problema no julgamento não está nem tanto no outro, mas no poder de se auto-julgar. O processo de condenação e aniquilação própria. É o que ocorre. Nós nos julgamos demais. Porque é fato, você só reconhece no outro aquilo que existe em você ou existiu. Você não identifica no outro aquilo que não existe em você. Então você, quando julga o outro, está sempre se julgando. No momento que você acusa o outro, é a autoacusação. Na verdade, é a confissão. Eu sou culpado também. Mas o fato é que, diante do meu orgulho e da minha vaidade, em vez de eu amarrar a corda no meu pescoço e me jogar no rio com a pedra, eu prefiro jogar os outros do que a mim mesmo. É reflexo, espelho. Você não reconhece nada, nada de que existe em você. Você reconhece o outro
em você. O fato é notório. A pessoa que não tem amor e se envolve com uma pessoa que tem amor, ela considera ela melosa. A pessoa que não é confiante e convive com uma pessoa confiante, ela identifica aquela pessoa como arrogante, prepotente. A pessoa que é doce e meiga e que convive com uma pessoa raivosa e nunca sabe o que é raiva, ela acha aquela pessoa desequilibrada. Você só identifica aquilo que você tem. Então, você está sempre no auto-julgo. Na verdade, você julga o outro se julgando. Isso é um problema, porque não há erro na gente. Nós estamos em crescimento, em evolução, em progressão. A grande questão é, você julga o outro como a si mesmo. É como diz Jesus diante daquela passagem básica, né? Você vai ser julgado com o mesmo peso que julga. Com a mão tão pesada quanto a que é julgador. Mas isso não é alguém que vai te julgar. Mas você vai ser julgado conforme o outro, porque o julgador é você mesmo. Porque no momento que você julga o outro, você está se julgando. Porque você está se vendo no outro. É o reflexo de você no outro. No momento que você entende que ninguém presta e que tudo deve ser julgado e extirpado, é que você entende que você não presta. E que você tem que ser eliminado. O grande problema do julgamento, de ser o juiz, é o juiz impiedoso com você mesmo. Porque você reflete no outro que você é com você. Você, no momento que julga aquela pessoa na sua frente, independente de quem seja, você está se julgando. Porque lá é o seu reflexo. Aquela pessoa está externando algo que te contamina e te incomoda em você mesmo. No momento que você julga e acha necessidade de ser julgador, você entende que deve ser julgado. No momento que você quer penalidades e penalizar os outros, você quer ser penalizado. No momento que você busca justiça, você busca justiça para você mesmo. E todo mundo que sentencia sempre busca uma pena. E pena é castigo, pena é punição. E as coisas não se resolvem e nem se melhoram com pena e castigo. Quem trabalha diante de uma questão de punição, de sentenciamento, sempre vai buscar um culpado. E não existe culpados. Então entenda. Deixe de ser tão juiz, deixe de ser tão cobrador, deixe de ser um executor, um inquisitor. Entenda que o processo de justiça não existe. É essa justiça que nós humanos nos trabalhamos da forma que a gente quer eliminar alguém. Entenda que você precisa trabalhar uma ótica de que as questões devem se resolver de forma diferente, não com justiça e punição. A punição, o castigo, não serve para nada. A dor não serve para nada. Ela é o meio, mas o grande segredo é a mudança. É compreender onde está a falha e modificá-la. Não puni-la, não extirpá-la, não condená-la, mas sim entendê-la como forma de crescimento, entendê-la como forma de oportunidade. Oportunidade, quem sentencia, quem é juiz, não existe. Porque no momento que tu é condenado, você não tem direito a oportunidades. No momento que você é condenado, você é sentenciado. É o fim. Acaba-se a oportunidades. E no momento que você se julga julgador,
você perde muitas oportunidades. Quem julga e é julgador trabalha de forma repreensiva e perde oportunidades. Quem vive envolto de sentença e punição desperdiça chances, desperdiça oportunidades. Porque é repressão, é repreendimento, é castigo, é condenação. E isso não tem nada a ver com crescimento. Porque quem cresce, quem quer expandir, quem quer de fato ser melhor, quer ir e não tolir. Quem quer modificação, quem quer um mundo melhor, quem quer desenvolver, quer ser e não destruir. Quem está em busca de algo diferente está atrás do produzir e não do excluir. Então o julgador é aquela pessoa que, diante da frustração de si mesmo, tenta eliminar o mundo, o outro e a si. Ele busca uma verdade absoluta que não existe, porque a sua verdade não é a verdade do mundo. Porque a sua verdade não é a absoluta. Porque o que ele quer nem sempre é o mais adequado. Então compreenda isso. Entenda que julgar não leva a nada. Que não existe a tua verdade absoluta. Que na verdade o grande julgamento não está no outro, mas em auto-julgar-se. Entenda que julgamento pessoal é extremamente tóxico e prejudicial. Entenda que se você quer um mundo melhor, se você quer algo diferente, fuja da justiça, fuja da autopunição, mas vá atrás do crescimento e do desenvolvimento, da oportunidade. Oportunidade, porque quem entende que é necessário julgamento se limita. E você precisa das oportunidades. Você precisa da convivência e da vivência. Você precisa das experiências e dos experimentos. Você precisa do erro. Porque o erro é o parâmetro do que é certo ou errado para você. Então, compreenda isso. Entenda que o julgamento é perda de tempo. O conflito é o conflito. Os conflitos se resolvem consigo mesmo. Não é você que vai resolver os conflitos do mundo, não é você que vai resolver o conflito do outro. Você só vai resolver os seus conflitos, os seus problemas. E os seus problemas devem ser resolvidos com muita paciência, amor e fraternidade, com oportunidade, sem julgamento, sem condenação, sem punição. Entenda que o julgamento é complicado. O auto-julgamento é extremamente nocivo e destrutivo. Porque é aquilo que eu digo, o julgamento é inquisitório. No momento que você trabalha no seu processo, você é inquisitor com você mesmo. Você vai lá, não avalia porque você tomou aquelas atitudes, não tem o mínimo de respeito com você mesmo, você não lhe dá a oportunidade de refletir sobre o seu erro, você não compreende o que te levou àquele erro e não lhe dá uma segunda chance. Você diariamente está amarrando uma corda no seu pescoço com uma pedra e se jogando no rio. E torcendo que por um milagre você boie. Porque você acredita que o perdão vem só de algo divino. Mas não. Não vai boiar, é física. Você vai afundar. E afunda. Porque no fundo é o que você espera. Porque se for depender de você só, você se entende necessário e digno de punição. Porque falta humildade, amor e compreensão e respeitar os erros. Porque no momento que você entende que o erro faz parte
No momento que você entende que o erro é parte do crescimento, que você entende que todo mundo, no fundo, tenta dar o seu melhor, e quando erra, há um motivo relevante para isso, não é necessário julgamento. Não é necessário condenação. No momento que você entende que você erra, e errando, você não precisa se preocupar com os erros dos outros, mas sim resolver os seus erros, em vez de puni-los, não existe julgamento. Porque você vai estar tão ocupado e atrelado em ter oportunidades de poder vivenciar os seus erros e mudá-los, que não sobra para os outros, que não sobra tempo para punições, mas sim há tempo de trabalho. Aquilo que eu digo, que falta para as pessoas, elas não entendem. O grande compromisso de todos nós é com trabalho. Não trabalho material para ter rendimentos materiais, mas o grande trabalho no autoconhecimento pessoal. Julgamentos são falidos. Eu digo, ser juiz é meramente uma função burocrática na qual tu tenta resolver uma pendência, um litígio, de uma forma não efetivamente eficaz. E é o que ocorre nas nossas vidas. Nas nossas vidas, nós julgamos de forma ineficaz os nossos problemas, nos acusamos e nos limitamos. Então, deixe de ser juiz. Deixe de sentenciar e acusar e aplicar punições e sanções. Trabalhe diante do grande cerne e segredo de um mundo e de um ser melhor. Trabalhe diante de um processo básico. Trabalhe em busca do amor, do respeito, do perdão e da oportunidade. Quer um mundo melhor? Não busque justiça. Busque o amparo. Quer um mundo melhor? Vá atrás daqueles que não estão em conflitos, mas aqueles sedentos de necessidade. O mundo não será melhor com o fim dos criminosos. O mundo será melhor com uma sociedade a qual aquele que está à margem de delinquir não precise disso. Nós fazemos erros, nós cometemos crimes nas nossas vidas íntimas porque somos carentes. Nós cometemos várias atrocidades diante do que nós nos julgamos porque somos carentes. Nós somos cometedores de várias infrações, por isso eu disse, nós queremos punir e criminalizar a nós mesmos, mas não é punindo, é suprindo carências. É disso que eu digo, o mundo melhor é um mundo que não há carências. O mundo resolvido, o mundo sadio, não é com justiça e punição, não é com sentença e condenação, mas sim com pessoas trabalhando, suprindo carências. Porque aquele que não carece, aquele que não tem carências não precisa delinquir. Aquele que tem tudo não precisa correr atrás daquilo que não tem. E isso é o nosso mundo. Isso eu não falo da sociedade, eu falo de nós. Porque cometemos delitos, cometemos falhas, que nos punimos, nos recriminamos, nos sentenciamos porque somos carentes. Somos carentes de amor próprio, somos carentes de paciência com nós mesmos, somos carentes de força de vontade para trabalhar, somos carentes de paciência, de perdão. Então, o dia que nós deixarmos de ser carentes, não existirá mais judiciário, não existirá mais juiz, porque seremos completos. Então, diante disso, não precisaremos mais delinquir. Somos delinquentes, somos criminosos porque somos carentes, carecemos. Então, se você quer justiça, se você quer um mundo melhor, não trabalhe diante de punição, não trabalhe diante de sentenças, de condenações, mas trabalhe em prol de preencher as carências do mundo. E a primeira carência que você precisa preencher é a sua. Porque você é o maior julgador. Não dos outros, mas de si mesmo, porque eu referi. Você julga o outro como julga a si mesmo. Você só julga o outro porque se julga. Então trabalhe as suas carências.
Preencha suas carências. Complete-se de felicidade, de amor, de paz, de tranquilidade, de perseverança e esforço. Porque quando você estiver completo, você não decai. Você não é mais marginal, você não é mais tendencioso a cometer crimes. Então, vamos trabalhar um mundo melhor, mas trabalhando nas carências. Não sendo juízes, não sentenciando e querendo punições e justiça, mas sim trabalhando para preencher a carência. A carência daqueles que ainda têm condições, daqueles que estão disponíveis para isso. Porque esse é o grande segredo de um mundo melhor. Não justiça, não punição, não sentença, não condenação, mas sim trabalho diante da colaboração, do suprir das carências, nossas e daqueles. O mundo melhor será no momento que quanto menos carência nós tivermos. Porque muitos roubam, porque tem fome. Se não tivesse fome, não haveria tanto roubo. Muitas pessoas cometem crimes e delinquências por causa de falta de amor. Se tivesse amor, sem sombra de dúvidas, não delinquiria. E por aí vai. São carências. E carência não é com punição que se resolve, porque a carência continua. Não é com penalidades que se resolve carência. Não é você se autoflagelando, se autopunindo, e auto-xingando e autodepreciando que você vai ser melhor. Não é você se autoexigindo e negando e criminalizando que você vai fazer o que tem que fazer. É você se preenchendo com as suas carências. A carência da autoconfiança, do auto-amor, do auto-carinho. Porque no momento que você se der carinho, você vai ser mais tranquilo. No momento que você ter autoconfiança, você vai ser mais confiante. No momento que você for autopaciente, você vai ter mais condições. No momento que você se der autoconfiança e tudo isso, sem sombra de dúvidas, as coisas vão ocorrer de forma correta. E aí, não delinque. E no momento que não delinque, não há erro. Não há o que ser julgado, nem o que ser punido. Então entendam, deixem de ser juízes, deixem de ser acusadores, deixem de sentenciar, de punir e criminalizar. E trabalhem, se querem um mundo melhor, se querem ser melhor, no processo de trabalho firme diante de ser alguém menos carente. Somos todos carentes. E diante das nossas carências, independente, cometemos vários atos inadequados, incorretos, antimorais, realmente legalmente ilegais. Mas e aí? Somos criminosos? Não. Nenhum de nós é criminoso. Somos carentes. Por ser carentes, não temos condições de fazer. E não tendo condições, achamos formas erradas de agir. Mas isso não nos torna criminosos, apenas carentes. Diante da nossa carência, vamos em busca de supri-las. Vamos em busca do trabalho para entendê-las sem medo, sem dor e preenchê-las. Para que sem carências não corra o risco da negligência, do erro, do crime. E preenchidos, vamos em luta para preencher aqueles carentes que há no mundo. Porque no mundo não há criminosos, há carentes. Carentes de instrução, carentes de afeto reencarnatório, carentes de oportunidade, carentes de boa vontade, carentes de uma palavra, de compreensão, de entendimento, de perdão. Somos carentes. Vivemos num mundo carente, não criminoso. Então se desapegue do juiz que há em você. Saia do mundo dos crimes, das penas e das ilicitudes
Eu refiro, Moisés já foi importante, os 10 mandamentos, lei de erros, se não faz é punido, já foi. Foi importante para criar ordem num período histórico, foi. Mas isso já foi. Hoje nós estamos na era de Jesus Cristo, o ser que veio para modificar isso. Que ele diz que a salvação do mundo está no amor, na caridade, na fraternidade. Vamos nos apegar a isso. O que ele diz é, supram as suas carências emocionais. Esse é o grande segredo. Isso que fará o mundo melhor. Você é o sal da terra. Dê gosto a essa comida que está aqui. Preencha as carências. Preenchendo as carências de amor, de fraternidade, de caridade. Não precisa de judiciário, não precisa de juiz, não precisa de pena, não precisa de crime, não precisa de punição. Porque o dia que todos formos completos, sem nenhuma carência, chegamos à perfeição. Então entenda, toda vez que você se julgar, se perdoe. Toda vez que você se pressionar, entenda, se eu falei é porque eu sou carente. Se eu sou carente, então eu preciso de atenção, de cuidado, de esforço e trabalho. É isso que você precisa. Não de reprimenda, punição e degradação. Não de acusação, execução e pena. Então reflita. Tome isso como uma postura de vida em todo o teu ato. Todo ato que tu fizeres, em vez de pegar a caneta do juiz, fazer o fundamento, acusar, condenar e punir, para e diz: se eu errei, é porque eu sou carente. Se eu sou carente, eu preciso de algo que preenche, mas não que puna. Eu preciso de compreensão, de dedicação e desenvolvimento. É por isso que diz, o futuro do mundo está nas crianças. Porque elas, sem sombra de dúvidas, estão abertas a isso. Então aproveite. Estamos aí no Dia das Crianças. Volte a ser a criança que você era. Esteja aberto para o mundo para aprender. Porque as crianças são o futuro do mundo. Porque elas estão abertas ao conhecimento, ao descobrimento. Elas não são apegadas às penas, às culpas e às punições. Isso quem cria somos nós em cima delas. Então aproveite. Volte a ser criança. Porque o futuro da nação, do mundo, está nas crianças. Nas crianças porque elas entendem que julgamento não leva a nada. Que na verdade a gente cai, levanta e continua. Que elas estão em crescimento. Que elas são carentes, elas carecem. Elas sabem que carecem. Então volte a ser criança. Aproveite essa data e deixe vir à tona a criança que há em você. Porque o futuro do mundo é as crianças. Por quê? Porque elas sabem que são carentes e que elas precisam desenvolver. Nós, diante da nossa arrogância, achamos que sabemos tudo. Mas na verdade não. Só erramos porque somos carentes. E se somos carentes é porque não aprendemos e precisamos aprender. Então, amigos e amigas, essa é a mensagem que eu digo. Abandone a toga. Aposente o juiz que há em você. Volte a ser uma criança. Uma criança que é um aprendiz, que sabe que é carente e precisa de muita coisa ainda a desenvolver. E se não tem, não se tem por que exigir. Sejam crianças, porque o futuro da nação está nas crianças. E as crianças não têm tamanho nem idade. É uma circunstância. Há circunstâncias de estar aí apto a aprender. A cair, esfolar, levantar e caminhar. Entender que não sabe tudo e tem muito o que agregar. Sejam crianças, em vez de criminosos. Sejam carentes, em vez de negligentes.
e criminosos. Em vez de punir, trabalhem aquilo que falta. Esse é o grande segredo. Se queremos paz, se queremos um mundo melhor, se queremos justiça, deixe de julgar e sentenciar e punir e dê oportunidades, porque só há crime que não existe aonde há carência. Então foque, vamos preencher as carências do mundo, vamos nos preencher e ser cheios, porque quem tudo tem, nada precisa, e tudo tu tendo, tu tem que dividir. Vamos firmes, abandonem, vamos juntos trabalhar a criança carente que há dentro de nós. Então aproveite, vamos encerrar esse processo. Feche os olhos, respire fundo. Imagine aquela criança carente que você é. Se veja bem pequeno. Veja toda a sua fragilidade. Veja a criança que você é. Uma criança pequena, doce, amada, bonita, com um sorriso, com vontade. E olhe, e em vez de julgá-la, de condená-la, proteja, abrace-a, diga, estou aqui para te ajudar, para te preencher, para te auxiliar. Não terá mais punição, não terá mais exigência, não terá mais degradação, mas sim muito amor, muita divisão, muito trabalho, porque teremos que caminhar. Abrace profundamente, proteja essa criança que é em você de todos os julgamentos, de todos os pré-conceitos e simplesmente diga, vai e faz, vai e faz, porque a caminhada é longa. E nunca mais solte essa criança. Toda vez que a mão pesada do jugo vier, agarre ela e diga, sou uma criança carente. E sendo uma criança carente, não tem que ser punida, porque nada sei, nada sou. Estou aqui para aprender e para crescer, e assim será. Vamos, crianças carentes, caminhar para preencher, para crescer, para que preenchidos não haja mais delinquência. Não havendo mais delinquência, chegaremos a um mundo no qual o amor, a paz e a prosperidade permanecerá. Feliz Dia das Crianças para todos nós. Que esse feriadão não seja voltado a julgamentos, apenas gozo, consumismo, mas sim a descoberta, o reencontro com aquela criança carente que tanto precisa, que somos nós mesmos. Que seja de reencontro com aquela imagem infantil tão doce e ingênua, cheia de medos e inseguranças. Que ela possa vir sem medos, sem julgamentos, sem cobranças e sem exigências. Feliz Dia das Crianças para todos nós. Que possamos ser de alma e espírito eternas crianças, com uma felicidade, com um brilho nos olhos, um sorriso espantado, escancarado no rosto, sempre em busca do amor. Nos vemos. Feliz Dia das Crianças. Se cuidem. Reflitam.